Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas Sergipana conclui nova avaliação dos portais da transparência de prefeituras, câmaras municipais e órgãos da administração indireta de Aracaju. Pioneirismo. Técnicos da Justiça Eleitoral visitam o Tribunal de Contas do Estado para conhecer a experiência do TCE na digitalização de processos. Setembro Amarelo. Servidores participam de palestra para discutir ações de combate ao suicídio. Fiscais do Erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o professor e doutor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe, Marcos Antônio Jorge, conversa com o repórter Carlos França sobre os indicadores de segurança pública de Sergipe. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. O Tribunal de Contas de Sergipe concluiu o novo ciclo de avaliação dos portais da transparência. Nesta nova etapa, foram avaliados os portais das prefeituras, câmaras de vereadores, órgãos municipais de previdência e da administração indireta de Aracaju. Veja os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Os portais foram avaliados entre os meses de junho do ano passado e junho deste ano. As avaliações são realizadas pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional e tem como base a resolução do TCE 311/2018 e também a orientação técnica número 02/2018, que estabelecem as normas de fiscalização. Dessa rodada de 2019, as fiscalizações dos portais da transparência englobaram 158 unidades. Entre elas, 75 prefeituras, 75 câmaras municipais, 6 entidades da administração direta do município de Aracaju, que seria a novidade de 2019, e 2 entidades de previdência de municípios. Então, nós tivemos aí 158 unidades fiscalizadas. O próximo passo são as unidades estaduais, que nas próximas semanas terão seus índices também publicados. 49 itens entre receita, despesa, licitações e contratos foram avaliados. Neste ciclo, as prefeituras de Barra dos Coqueiros e Brejo Grande alcançaram a nota máxima de 10, mas também houve caso de nota 0. Já a média geral entre câmaras e prefeituras foi de 7,5. Unidades que aumentaram o seu índice em relação à avaliação anterior e outras que diminuíram. Em geral, isso acontece por conta do rodízio de equipes, ou por mudança de sistemas, ou até por desatualização da informação. Ou seja, a nota anterior foi boa e a equipe, então, de certa forma, ela se acomoda e ela não atualiza o portal. Então, quando o tribunal fiscaliza, a nota atual vai ser menor que a nota anterior. As avaliações são feitas periodicamente pelo Tribunal de Contas. Além do cumprimento da lei, as fiscalizações têm como objetivo estimular a transparência e garantir ao cidadão o acesso à informação. O mais importante desse trabalho do Tribunal de Contas não é o resultado do índice ou da avaliação, na verdade, é que cada entidade dessa possui uma cultura da transparência implementada. Então, esse vai ser o sucesso de todos quando nós conseguimos isso. E garantir o acesso amplo e universal de todas as informações que são públicas. O tribunal vai continuar atento, vai continuar cobrando, insistindo para que cada vez mais essa média suba. E esses últimos números apontam para isso. A ação do tribunal tem sido eficiente e houve uma melhora significativa. E a gente agora muda de assunto para informar que técnicos da Justiça Eleitoral estiveram no Tribunal de Contas de Sergipe. E o objetivo da visita foi conhecer a experiência do TCE na digitalização de processos. Confira. O Tribunal de Contas do Estado recebeu técnicos do Tribunal Regional Eleitoral para conhecer a digitalização de processos, já que o TRE também pretende implantar o mesmo sistema.
Acompanhados do coordenador da Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE, Miguel Melo, eles conheceram o arquivo do tribunal, que contém os documentos físicos que ainda passarão pelo processo de digitalização, e acompanharam todo o procedimento na sala onde os processos são escaneados. Acredito que a gente vai queimar várias etapas, né, durante a elaboração do nosso processo. E gostaríamos, inclusive, de aproveitar a oportunidade para parabenizá-los, tá? O trabalho que foi feito aqui de excelente qualidade, e a gente espera, com o tempo, chegar nesse mesmo nível de excelência que vocês conseguiram. Desde 2017, quando o sistema passou a ser utilizado pelo TCE, 17 mil processos ativos já foram digitalizados. Atualmente, a Corte de Contas dos Sergipanos possui apenas 150 processos na forma física. No caso dos processos novos, todos são criados na forma digital. Nós estamos julgando mais do que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, né? O de aposentadoria, por exemplo, a gente está mais do que o triplo de julgamentos, né? Então a gente está numa produção muito grande, a gente está vendo que os processos estão andando mais rápido, então a gente está conseguindo provar com os nossos gráficos, né? E nós só conseguimos também esses gráficos com esse processo de digitalização, com a parte do processo eletrônico, com a mudança de cultura aqui também, né? A gente está conseguindo provar, né, que a celeridade, né, do processo está muito maior. E os servidores do TCE participaram de palestras sobre depressão e suicídio. A capacitação faz parte da programação da Corte de Contas em alusão ao chamado Setembro Amarelo. O convidado para falar sobre o tema foi o vice-presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, Antônio Aragão. Durante a conferência, que contou com a participação de servidores de diversos setores do TCE, ele abordou como familiares e colegas de trabalho podem ajudar pessoas com quadro de depressão e prevenir o suicídio. No primeiro momento, a própria identificação, né? Se a pessoa vai até um colega e traz essa informação de que está pensando em morte, que está passando por problemas e que tem o pensamento de suicídio, né? Ou se a pessoa identificou, né, que está com alguém do lado que está em sofrimento, que não tem mais o prazer, que teve mudanças de comportamento, né, que demonstram um sofrimento, é oferecer a ajuda, né, acolher, né, trazer isso e mostrar que é possível tratar. Questionado sobre a iniciativa do Tribunal de Contas de falar sobre o tema e incentivar a busca por ajuda e o acolhimento de pessoas em depressão, o psiquiatra explicou que ações como essa podem salvar vidas. Quanto mais a gente traz essas informações, a gente vai ajudar pessoas, a gente vai salvar vidas. É importante que a gente trabalhe essas questões, mas não só a questão da depressão e do suicídio. Todos os transtornos mentais, ou a maioria deles, eles devem ser falados, né? Trazer essas informações para as pessoas de que é possível viver com um transtorno mental, fazer o seu tratamento, né? Então a gente precisa valorizar atividades que mostram a prevenção, né? Então atividades de lazer, técnicas de relaxamento, momentos que possam a pessoa parar um pouco o trabalho e fazer algo diferente, né? Isso daí é de extrema importância para qualquer empresa e instituição. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Carlos França é o professor e doutor da Universidade Federal de Sergipe, Marcos Antônio Jorge. É depois do intervalo, a gente volta já. O TCE na TV já está de volta e agora com o balanço dos processos julgados pelos conselheiros da Corte de Contas durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Foram julgados 50 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, revisões de proventos, pensões previdenciárias, pensão por falecimento, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e recursos de reconsideração. Na segunda Câmara, foram julgados 77 processos, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias, pensões previdenciárias e transferência para reserva remunerada. Já no Pleno, 19 processos e 11 protocolos foram julgados pelo colegiado.
contas anuais, recursos de reconsideração, rescisória, agravo de instrumento, representação, termos de ajustamento de gestão e denúncias foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram rejeitadas as contas anuais da Prefeitura de Cumbe do exercício 2012 e consideradas regulares as contas anuais dos Fundos Municipais de Saúde de Gararu e de Nossa Senhora das Dores do exercício 2015 e do Fundo Municipal de Saúde de Maruim dos exercícios 2014 e 2013. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o assunto em destaque são os indicadores de segurança pública. E o convidado do repórter Carlos França é o professor e doutor do Departamento de Economia da UFS e especialista no assunto, Marcos Antônio Jorge. Marcos Antônio esteve recentemente no TCE para ministrar palestras sobre o assunto para os servidores da casa. O professor doutor Marcos Antônio Jorge, do Departamento de Economia da UFS, esteve recentemente no Tribunal de Contas de Sergipe para fazer uma palestra sobre análise e indicadores da segurança pública. O professor é autor desse livro aqui, Homicídios no Brasil e em Sergipe. E nós vamos conversar com ele agora sobre esse assunto, a segurança pública. Por que um assunto como esse no Tribunal de Contas? Professor, muito obrigado por aceitar falar com a gente, muito obrigado por ter vindo até aqui. Professor, por que no Tribunal de Contas um tema como esse, sobre segurança pública? Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui. Eu acho que é fundamental o Tribunal ter um curso desse tipo, porque cabe ao Tribunal analisar a gestão pública, né? E analisar a gestão pública implica em analisar as várias políticas públicas que são implementadas ao longo da gestão. E a questão da segurança pública é uma questão importante, é uma questão que afeta o dia a dia dos cidadãos. É uma questão particularmente importante em Sergipe, que tem tido aí nos últimos anos alguns indicadores ruins de segurança pública. Então é fundamental que o tribunal possa se aprofundar em questões relacionadas à segurança pública para fazer uma avaliação mais qualificada da política que está sendo feita na área. Indicadores esses que o senhor mostrou ao pessoal aqui durante seus 2 dias de palestra aqui, né? Sim, a gente teve a oportunidade de ter sido publicado no dia do seminário o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 com dados de 2018. Então a gente pôde apresentar dados bem fresquinhos, assim, né, bem atuais, de 2018, que é o último dado disponível. E, de fato, tanto o Brasil quanto o Sergipe apresentaram uma redução nas taxas de homicídio, nas taxas de crimes violentos, letais e intencionais. Sergipe até uma redução um pouquinho maior que a do Brasil. Mas a gente apresentou alguns dados, e principalmente assim, a gente fez algumas discussões sobre como interpretar alguns dados que são muito divulgados na mídia, mas nem sempre eles são o que parecem. Agora, esses dados são os ideais ou ainda precisamos baixar mais? Não, ainda precisamos baixar mais. Tanto em nível de país, a gente ainda tem uma taxa muito alta de 27,5 crimes letais violentos intencionais por 100 mil habitantes. Pela ONU, o tolerado, o aceitável é 10. A gente está com muita coisa, né, professor? Mais. E Sergipe está acima da média brasileira, embora tenha reduzido bem. Sergipe já chegou a bater em mais de 60 e agora está com 43,5, se não me falha a memória. O senhor publicou um livro que eu mostrei agora há pouco, Homicídios no Brasil e em Sergipe, uma análise sobre a ótica da economia do crime. Isso tem muito a ver também com o Departamento de Economia que o senhor trabalha na UFS. Sim. A economia do crime é uma área de pesquisa que tenta entender a criminalidade pelo lado dos incentivos, tenta entender o comportamento do potencial ofensor para, com base nisso, tentar ajudar a delinear, desenhar políticas públicas que possam combater a violência. Então é uma área de pesquisa que tem já os seus 50 anos de existência e lá no Departamento de Economia eu trabalho com essa área. Professor, o senhor vem ao Tribunal de Contas fazer uma palestra, mostrar esses dados. É claro que o senhor espera que daqui também saiam multiplicadores. Sim, claro. Eu tenho feito várias palestras em várias universidades, em algumas instituições, falando um pouco dessa área de pesquisa. Mas para que, de fato, as pessoas conheçam, se interessem. Ou seja, a gente tenta multiplicar o número de interessados, de estudiosos, não precisa ser necessariamente da área de economia. É uma área que conversa muito com a sociologia, com o direito, com a política. Mas do tribunal, além dos multiplicadores, eu espero assim, estar contribuindo, ainda que infinitesimalmente,
para uma melhoria no controle da gestão. Professor, a gente sabe, foi dito pelo senhor, os dados são altos, que a segurança pública, aliás, segurança pública não, a violência é muito grande. Mas para que a gente possa terminar, eu queria lhe perguntar, professor, qual é a base dessa violência? Então, Carlos, essa é uma grande interrogação, porque nas palavras do próprio anuário, eles não sabem explicar muito bem o porquê dessa queda. E se a gente pega os indicadores da violência em todo o Nordeste, eles aumentaram muito no início dos anos 2000. Mas é quando a gente vai observar o que foi feito, se contratou mais policiais, se prendeu mais gente, a taxa de urbanização deu uma estabilizada, o percentual de jovens diminuiu, são todos fatores que deveriam contribuir para diminuir a violência no Nordeste, e, no entanto, ela aumentou. Então, assim, a gente tem algumas hipóteses com relação à acomodação de disputas entre facções criminosas, mas, assim, nada muito concreto para dizer. Na verdade, tanto o aumento dos anos 2000 como essa queda recente são uma incógnita para a gente. Muito obrigado, professor Jorge, por falar com a gente, viu? Foi um prazer conversar com o senhor. Foi um prazer. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.